Fala, investidor e investidora, sejam bem-vindos ao canal Geografia Investida e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre ações fora do radar, pouco comentadas, que pagam muito bons proventos, possuem dívidas controladas, estão em setores chaves da economia e são muito consistentes no lucro ao acionista. Então, sem mais delongas, vamos dar uma olhada nelas. Então, o que nós vamos ver aqui no nosso vídeo de hoje? 4 papéis poucos conhecidos, um no setor de bens de capital, um no setor de seguros, um no setor do agro e um no setor bancário. E eu tenho uma queridinha que eu já venho namorando há muito tempo, tá? E eu vou falar para vocês. Bom, a primeira empresa então que a gente vai falar é a Mahle Metal Leve. Ela é uma empresa de bens de capital. Ela produz e comercializa componentes de motores a combustão interna e filtros automotivos, possui mais de 50 anos atuando no Brasil e possui diversas fábricas espalhadas pelo país. Uma fábrica em Mogi Guaçu, São Paulo, outra em São Bernardo do Campo, São Paulo, Jaguariúna, São Paulo, Itajubá, Minas Gerais. Possuem também uma unidade na Argentina, na cidade de Rafaela. Possuem também centros de distribuição em Limeira, Buenos Aires e uma P&D, um centro de P&D em Jundiaí. Para quem pega aí a Anhanguera, chegando na cidade de Jundiaí, logo após a Klabin, vocês encontram esse centro de P&D aqui, bem grande. Vamos dar uma olhada então nos seus múltiplos, tá? Preço sobre lucro 7,99, preço sobre valor patrimonial 4,5, dividend yield, pessoal, olha que legal, 8,95. Nós vamos fazer a nossa planilha de preço teto daqui a pouco, vocês vão ver que eu estou mais otimista. E notem, dívida líquida sobre EBITDA, controladíssima. Retorno sobre o capital investido, olha só, ROI 56%. Crescimento nas receitas também, crescimento no lucro também. Então, dos principais indicadores fundamentalistas, esta empresa aqui está redondinha. Bom, vamos dar uma olhada então aqui no desempenho econômico da companhia. Então, durante o ano do primeiro TRI de 25, receita operacional 1,2 bi, no primeiro TRI de 24, 1,020 bi. No final de tudo, isso daí dá um lucro líquido no período de 158 contra 200 no primeiro TRI de 24. O que explica isso aqui? É um pouco relacionado à taxa de juros, mas a gente vai ver aqui que as notícias são boas, tá? Então a gente vai fazer a conta supondo então esse lucro líquido de em torno dos 150 milhões aí por trimestre, beleza? Bom, então qual que foi a remuneração aos acionistas aqui da Assembleia do primeiro TRI, tá? A Mahle pagou no montante 250 milhões para os acionistas. Isso foi um repasse, um payout de em torno de 66%, tá? Eles pagaram aqui, ó, 0,53 a título de JCP e aqui, ó, 0,19 a título de JCP para ser pago em dezembro de 24 e novembro de 24, beleza? Então, nesses últimos anos, eles acabaram pagando essa quantidade de proventos. Agora a gente vai lá para nossa planilha. O que nos interessa então? Peguei aqui o lucro estimado para o ano, ou seja, 150 vezes 4, certo? Isso daí vai dar para a gente aí 4,40 por ação, com o payout de 66, conforme a gente viu aqui, payout de 66, beleza? Bom, isso deu 291, com a cotação do dia de hoje de 29,46, isso nos dá um yield estimado de 9,88. Mas aqui a gente precisa fazer algumas ressalvas. Quais são as ressalvas que a gente precisa fazer? Muito provavelmente que o lucro no segundo e terceiro TRI vai aumentar, porque o governo acabou de incentivar vários carros a terem descontos, beleza? Então a gente está com vários carros hoje com descontos de IPI, por exemplo, a Saveiro, tá? Que é um carro que vende muito por se tratar de uma picape, que vai acabar impactando positivamente na receita e no balanço da Mahle Metal Leve, beleza? Um ponto de atenção que o acionista precisa ter ao investir nessa empresa, ela possui uma exposição muito grande a mercados da América do Norte. E
como todo exportador, agora nós temos a questão da tarifa do Trump, que vai entrar em vigor agora a 1º de agosto. Não se sabe até o momento deste vídeo se essa tarifa vai se manter ou não, por isso cautela na hora de investir na empresa, apesar de que, se vocês notarem, grande parte do volume negociado pela empresa também está no Brasil, beleza? Bom, vamos para a próxima empresa então. Então, a nossa segunda empresa é a Odontoprev, que ela está hoje sendo negociada por um PL de 11,39, o preço sobre valor patrimonial de 4,69, um dividend yield aí na faixa dos 7,8. A Odontoprev, para quem não conhece, ela é líder na parte de seguros odontológicos, com uma rede de mais de 30 mil dentistas credenciados e a maior operadora de planos odontológicos no Brasil. Tem contratos com o Banco do Brasil e com o Bradesco. Vamos dar uma olhada então nos múltiplos, né? Então, eu falei um pouco do PL, falei do preço sobre valor patrimonial, falei do yield, mas vamos dar uma olhada então aqui em crescimentos, né? Ó, ROI, crescimento bastante interessante, dívida líquida sobre EBITDA muito confortável, certo? Está negativo, crescimento de lucros. Então, é uma empresa boa, consistente no setor perene, que é o setor de seguros. Então, se vocês olharem, então, o crescimento da receita líquida vem crescendo aí ininterruptamente desde 2006. E o lucro líquido, apesar de ter andado um pouquinho de lado, deu um crescimento aqui na casa dos 12% aí, né? E aí vamos ver a distribuição. Uma coisa interessante, bem legal, é que eles estão distribuindo 90% do lucro líquido e eles também fazem programas de recompra, ou seja, uma empresa redonda que está fazendo o dever de casa para trazer valor para o cotista, né? E aí tem um programa agora de recompra de até 10 milhões de ações, válidos até 29/8 de 25. Bom, com todas essas informações, a gente joga lá no nosso, na nossa planilha, então, e eu estou estimando então que ela vai ter um lucro durante o ano de 2025 na casa dos 640 milhões. Isso vai dar para a gente aqui um lucro por ação de 1,17. Jogando então os 90% de payout, vai dar 1,5, margem yield de 9,1%. Muito boa essa margem, né? Se vocês até olharem aqui o meu preço teto, ele está dentro do meu tipo de conceito para investir nesta empresa. Uma empresa excelente que até o momento não deu prejuízo e continua crescendo aí ao longo do tempo com receitas previsíveis e corrigidas pela inflação, né? Então a terceira carteira que a gente vai falar é a Kepler Weber, uma empresa do agro que tem a ver com armazenagem e estocagem de grãos. Está com PL hoje de 8, preço sobre valor patrimonial de 1,9, dividend yield de 8,5. Bom, a Kepler ela é líder na armazenagem de grãos e ela exporta seus silos agrícolas para mais de 40 países. Ela fabrica sistemas de armazenagem e movimentação de grãos. Seus produtos incluem silos, secadores, transportadores, elevadores e sistema de ventilação para garantir o armazenamento. Ela é uma empresa muito bem tocada. A gente vai olhar então seus múltiplos, seu yield, sua margem líquida, seu ROI e sua dívida líquida sobre EBITDA, também negativo. Dentre os indicadores fundamentalistas, a Kepler é uma boa pedida, porém tem um ponto de atenção, vamos dar uma olhada. Então, quais são as vantagens da Kepler, né? Hoje no Brasil a gente tem um déficit de armazenamento de grãos. A safra estimada agora para 2025 é um recorde de 333 milhões de toneladas de grãos e, segundo o site da Forbes, lá em 2023 o Brasil perdeu 30 bi em receitas porque não tínhamos onde armazenar esses grãos. Então a Kepler ela vem nessa crescente junto com o agronegócio. Porém, como a gente vai dar uma olhadinha mais para frente, a Kepler aqui no lucro líquido teve uma piora nos resultados de um tri para o outro, refletindo também a grande inadimplência do agronegócio, que é um setor cíclico. Porém,
quando a gente for olhar realmente a evolução dos lucros, a Kepler hoje ela está pagando um payout na casa dos 75%, distribuindo aí durante o ano de 24 149 milhões de reais. Isso deu aí em torno de 0,40 só para o pagamento de abril, né? E é uma empresa que eu venho namorando há muito tempo, buscando entrar nela a bons preços, ou seja, ela já teve aí uma queda de quase 20% durante os últimos 12 meses, está ficando atrativa para a gente poder entrar, beleza? E aí, então, a gente tem aqui a nossa planilha. Estou colocando aqui 200 milhões de lucro estimado para o ano de 2025. Isso vai dar 1,15 por ação, com um payout de 75,86 centavos. Um yield estimado hoje na casa dos 7,44. Eu acredito que a Kepler tenha espaço para cair mais, tá? Eu namoro essa empresa já tem bastante tempo, é uma empresa bem tocada, mas eu acredito que ela não esteja em bons preços ainda. Porém, tem de tudo para ser uma das grandes pagadoras de dividendo da Bolsa de Valores. E aí, por fim, a gente tem um setor de bancos, não exatamente um bancão para crédito de varejo, mas um banco importante, que é o Banco ABC, está num PL de 4,9, P sobre valor patrimonial de 79 e um yield hoje na casa dos 9,2. E o que esse banco faz? Ele é um banco com portfólio diversificado de produtos, adaptando soluções às necessidades de cada cliente, incluindo crédito imobiliário, crédito comercial, câmbio e soluções personalizadas. Ele também tem um dos grandes diferenciais dos bancos de varejo. Ele se destaca por sua abordagem de boutique no segmento corporativo. Hoje, então, ele tem uma carteira expandida que passa dos 48 bi, atendendo cerca aí de 5 mil clientes corporativos. Vamos dar uma olhadinha com mais atenção nesse banco, então. Então, os seus múltiplos, preço sobre lucro, preço sobre valor patrimonial, dividend yield, dívida líquida, aqui ele não mostra, mas também está negativa, o ROI bom, crescimento de lucros bons. Então, dentre os indicadores fundamentalistas mais importantes, esse banco também é uma boa pedida para o investidor. E o que o investidor precisa ver? O investidor precisa ver isso aqui, gente, ó, essa curva. Isso aqui é bonito de se ver, tá certo? Você bate o olho nisso aqui, você vê que lá desde 2006 a 2025, o banco teve um crescimento bem acelerado na carteira de crédito, continua emprestando dinheiro. Existem aqui quedas pontuais, como aqui no ano de 17 para 18, tá certo? Mas o banco vem crescendo sua atividade. E aí, então, desse último ano, ele teve no primeiro TRI de 24 lucro líquido de 223 milhões e agora lucro líquido de 225 milhões. Então ele meio que deu uma empatada por conta principalmente aí da Selic muito alta, né? Bom, então o lucro líquido recorrente dele, se vocês notarem aqui, tá dando uma empatada, mas o ROI também deu uma empatada. Bom, o que a gente vai ver agora? A gente vai ver aqui na nossa planilha, então uma expectativa de lucro de 900 milhões, vai dar R$ 3,8 por ação, com um payout estimado de 45%, que é o que o banco vem pagando. É uma informação que eu peguei no Investidor 10, daria então R$ 1,71 por ação, com um yield estimado hoje na faixa dos R$ 8,15%. São excelentes empresas, as 4 que eu citei. Algumas não estão no momento certo para comprar, mas elas podem surpreender muito o investidor. Pouco comentadas, bem tocadas, bem geridas, dívidas praticamente inexistentes em setores muito estratégicos no Brasil. E aí, o que você achou dessas empresas? Quer investir nelas? Faça um comentário, diga alguma dúvida, alguma sugestão e não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever e até o próximo vídeo. Grande abraço.